minha mãe separou do meu pai, eu era muito pequena, eu nem lembrava assim deles juntos, sabe? Cada um foi pro seu canto e vida que segue. Minha mãe demorou muito pra arrumar uma outra pessoa. E ela, um belo dia, começou uma pessoa na nossa casa e às vezes eu via que esse cara pousava lá tal. Até que um dia minha mãe chegou em mim e disse que ia casar de novo. Assim, era um amigo, ela falava pra mim que era um amigo dela. Na época, tipo assim, eu me senti meio. Porque sabe, eu já tava com 14 anos, gente, e eu e ela sempre morou sozinha, sabe? Mais uma pessoa em casa era diferente, mas tudo bem, né? Ele era legal, gente boa, acabei aceitando. Aliás, aceitando não tinha nem que aceitar, né? Porque ela já tinha vindo com a notícia, o cara já estava morando lá com nós. E esse cara, ele tinha um adolescente, assim, o menino dele tinha 16 anos. E de vez em quando ele posava lá em casa. Tipo, não era sempre, mas nas férias ele ficava indo, às vezes final de semana, mas ele morava com a mãe dele. E esse rapaz, esse menino dele, gente, ele era um gato. E ele era muito popular na escola, sabe? Tipo, na escola que eu frequentava, na parte da tarde era assim, para menores mais pequenas, crianças mais pequenas, e na parte da manhã e à noite já era mais adolescente, sabe? E eu sabia que ele era popular. E eu via às vezes ele lá na escola, na hora da saída. E, gente, eu ficava assim encantada. Eu não podia acreditar que aquele menino ia assim. Ai, tipo, ser meu irmão, tipo um irmão de consideração meu, sabe? Eu fiquei toda cheia, sabe? Um belo dia, eu entro dentro do banheiro, assim, que não tinha, como eu vivia só com a minha mãe, nós não tinha esse negócio de trancar tal, de bater pra ver quem tá, entendeu? A gente, né? Um dia ele tava no banheiro e eu abri a porta, assim, eu abri a porta sem bater e ele não tinha trancado. Gente, eu pego ele no fraga, fazendo o quê? Isso que você tá imaginando. O menino tava se descabelando lá. E eu nunca tinha visto, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, encantada, tipo, nossa, nossa. Ele ficou sem graça, pediu pra fechar a porta, eu fechei também, envergonhado, mas depois desse dia não conseguia parar de pensar nele. Eu já pensava, né? E depois desse dia. Daí eu comecei a meio que insinuar pra esse menino, sabe? Comecei meio que insinuar, sabe? Eu botava shortinho, mas ele nem tinha pra mim, sabe? Porque eu, sabe, 14 anos, gente. Ai, meu Deus. Mas mesmo assim, eu de tanto tentar, porque na minha cabeça, tipo, sei lá, quem sabe, né? Daí um dia, sabe, nós tava conversando lá no quarto, que ele dormia no mesmo quarto que eu, né? Cama separado, mas era no mesmo quarto. Nós à noite conversando, tal, trocando ideia, brincando. Daí eu fui lá pra cama dele ver os negócios que ele tava fazendo. E brincadeira vai, brincadeira vem. De repente, assim, gente, eu sem querer, sei lá, foi sem querer, eu pego no dele. Ele ficou assim sério olhando pra mim e eu, na hora, fui e dei um beijo, um selinho nele. Menino, pra quê? Quando eu dei um selinho nele, o menino veio com tudo pra cima de mim. Nossa, me beijando, já arrancando as minhas, né, amiga? Eu fiquei doidinha.
Só que quando ele quis vir, eu falei que não queria, né? Porque eu fiquei com medo, né? Mas eu nunca tinha, né? Mas ele pegou e ficou só no esfrega-esfrega, entendeu? Daí no outro dia, é tipo assim, você quebra o negócio, parece que já, né? Daí no outro dia, quando nós foi dormir, ele já trancou a porta e falou que não era pra contar pra minha mãe nem pro pai dele, que aquele ali ia ser entre eu e ele. E eu falei, tá bom, e não era pra contar também pra minhas amigas da escola. E eu, tá bom, né? Eu doida pra ficar com ele. Daí ele pegou e tirou a minha roupa assim, sabe? E começou a me beijar o corpo inteiro. E eu fiquei doida, sabe? Ele arrancou a roupa dele e o que ele fazia em mim, eu fazia nele. E era tudo de gostoso, gente. Daí a gente ficava ali a noite todinha, sabe? Só nas carícias, sabe? Até que um belo dia, de tanto acariciar, né? Sabe como que é, né? Mexe muito e começa a acontecer um negócio. Acabou rolando a primeira vez, nossa. E começou direto, sabe? Eu ainda era muito mocinha, não tinha nem vindo ainda a minha primeira, sabe? Menstruação. E nós mandando ver com força e com vontade. Só que quando eu inteirei 15 anos, veio pela primeira vez. E eu tava nessa vibe direto com esse menino, entendeu? Direto, não me preocupei em me prevenir. Gente, acabei engravidando, sabe? E eu contei pra ele, ele ficou desesperado. Daí eu tive que contar pra minha mãe, né? Quando eu contei pra minha mãe teve um ataque de loucura, entendeu? Por causa que eu tava grávida e tal, começou ela e o marido dela a brigar, tal, um culpando o outro, sabe? E a minha gestação foi indo adiante, sabe? Foi indo adiante. E ele gostava muito de mim. Daí, olha só o que acabou acontecendo. Por eu estar grávida e tal, eu ser menor, na época eu já estava com 15 anos quando eu engravidei. E ele era menor ainda e tava, sabe, indo pra ficar adulto. Daí eles decidiu se nós queríamos morar juntos, sabe? Perguntou pra nós tal. Daí, tá. Ele disse que sim, tal. E daí ele me assumiu, eu e a criança. E hoje eu e ele mora no mesmo quintal da minha mãe e do pai dele. Lógico, no começo não foi fácil, sabe? Mas, gente, hoje nós estamos 8 anos juntos. Sim, foi muito diferente, foi, mas cada dia que se passa nós se ama mais ainda. O nosso filho, ele nasceu super saudável, não quero outro de jeito nenhum, ficou só nesse e ficou assim tudo em família, entendeu? Hoje ele trabalha, né? Eu também tô trabalhando e, gente, amo ele cada dia mais e ele me ama também, tipo assim, começou tudo de brincadeira, mas hoje ele me ama com loucura e tô muito feliz. E a minha mãe e o meu pai, a minha mãe e o pai dele, tipo, até hoje fica chocado como isso pôde acontecer. Ainda bem que deu tudo certo e estamos aí, tipo, os nossos pais juntos, nós juntos e fica tudo em família. Lógico, a mãe dele quando soube achou um absurdo, fez um pampeiro danado, mas depois ela acabou aceitando, né? Fazer o quê, né? E essa aí é a minha história. Gente, essa história dessa menina, se você tem a sua história, mande pra mim, faço questão
de contar ela assim do meu jeito. Até mais!